Isso aí. Poliúria. Pode acontecer de você encontrar um paciente com a queixa semelhante a desse rapazinho aqui, em que ele diz que ele está fazendo muito xixi. E é muito importante, semiologicamente, a gente definir sintomas diferentes, sintomas e sinais diferentes. A, a semiologia é como o aprendizado de uma nova linguagem. Então, as palavras, termos técnicos, eles têm uma descrição precisa, tem uma descrição própria. Okay? Então, fazer muito xixi parece ser poliúria. Porque poliúria é você ter um aumento do volume urinário em 24 horas, que pode ser percebido pelo paciente como um aumento do volume urinário, e ele pode perceber isso. Existe uma situação muito semelhante à poliúria, que é a polaciúria. E é facilmente confundível poliúria com polaciúria, porque os dois o paciente vai se queixar da mesma forma. E foi contigo? Ah, eu tô fazendo muito xixi. E aí é tarefa nossa definir se o que o paciente tem é poliúria ou se o paciente tem é polaciúria. A diferença básica entre poliúria e polaciúria é que polaciúria é um aumento de frequência e poliúria é um aumento de volume em 24 horas. Esse aumento de frequência na polaciúria, ele pode ser acompanhado de aumento de volume, ou seja, a polaciúria pode ser acompanhado de poliúria, mas geralmente como causas comuns de alteração do volume e frequência urinárias, vão causar um aumento de frequência, geralmente com uma diminuição do volume. A cada tentativa de urinar, o volume urinário é menor. Okay? Então, poliúria, eu tenho um aumento do volume. Polaciúria, eu tenho um aumento da frequência. E aí entra um subtipo de aumento de frequência, que está aqui citado abaixo, que é a noctúria. A noctúria é uma polaciúria noturna. A noctúria é quando você tem maior ou igual a 2 despertares noturnos para urinar. Você acorda mais de 2 vezes por para urinar, você tem noctúria. Noctúria é um tipo especial de polaciúria. A diferença é que polaciúria é o dia todo, a noctúria chama atenção porque acontece durante o sono. Isso tem implicações na qualidade de vida do paciente. E aí eu tenho a poliúria. Então, é, é muito importante a gente saber a sua definição técnica. Então, poliúria é um aumento de volume, mas não é qualquer aumento de volume. Então, definido tecnicamente, eu tenho que a poliúria é quando eu urino em 24 horas mais de 3 litros de urina. Eu estou falando de um paciente adulto, maior ou igual a 3 litros de urina em 24 horas. Ou, como tem adultos de vários tamanhos, tem adulto com 40 quilos, tem adulto com 120 quilos, ou um aumento maior ou igual a 40 ml por quilo de urina, peso corporal do paciente, de urina em 24 horas. E aí eu tenho poliúria. E que poliúria é um sinal mais do que um possa perceber. É um sinal porque eu preciso. A definição de poliúria é uma definição objetiva. Essa medida tem que ser diário de urina, a urina tem feito ou não.
resultado objetivo definir. E na poliúria, tipo, é uma poliúria noturna. E aí lembra muito a noctúria, que é quando eu tenho esse grande aumento de mais de 3 litros em 4 horas, sendo que mais de 23 desse valor aqui total foi produzido com uma poliúria, grande parte de uma superprodução durante o período. Bom, isso aí é um subtipo de poliúria. Eu não quero explorar isso agora, porque eu acho que merece vídeos separados, mas é importante, já como introdução, vocês saberem disso. A produção excessiva de urina, ela passa por três grupos de causas importantes. Okay? 3 grupos de causas importantes que estão marcadas aqui. Então, eu tenho aqui como primeira causa, um excesso na ingesta de água. Que é meio óbvio, mas alguns pacientes psiquiátricos, uma espécie de psicose, pode consumir exageradamente uma grande quantidade de água, e aí o excesso de água acaba fazendo com que o paciente tenha poliúria. Nesse caso aqui, uma das causas seria a polidipsia primária. Ele bebe muita água e por isso mesmo ele urina muito. E tem 2 grupos fisiopatológicos aqui, que seriam a diurese osmótica e o aumento da excreção de água livre. A diurese osmótica, de forma muito simples, é que você perde muita água porque está presente nos túbulos renais moléculas que são osmoticamente ativas. E aí essa molécula sai na urina e leva consigo mais água. Uma molécula osmoticamente ativa e a gente comumente é causa de uma diurese osmótica é a glicose. Então, por exemplo, em situações de hiperglicemia, o excesso de glicose nos túbulos renais faz com que essa glicose saia na urina e leve junto água. Esse é o mesmo princípio do manitol como diurético. Também vai produzir uma diurese osmótica. Eu faço uma sobrecarga de soluto para o rim. E essa sobrecarga de soluto, o rim tem que jogar para fora. Quando ele joga para fora, ele precisa de água. As moléculas são grandes, precisa de muita água para levar. E aí o paciente acaba urinando muito. Essa é a explicação de que um paciente com diabetes pensado tem entre sintomas e sinais a presença de poliúria. E um outro grupo aqui é esse terceiro grupo aqui, que é a excreção de água livre, um aumento da excreção de água livre. O paciente está perdendo água sem soluto. A urina é uma solução, tem um solvente principal é a água e tem uma série de solutos. O aumento da excreção de água livre produz uma urina não concentrada em soluto. Eu tenho mais água do que soluto. E aí, geralmente, não é o motivo desse vídeo agora, mas o que a gente tem é que ou o rim é incapaz de concentrar a urina, uma doença crônica, ou eu tenho um problema de secreção do hormônio antidiurético, vasopressina, aqui. Eu tenho um problema ou de secreção do hormônio antidiurético ou de sensibilidade ao hormônio diurético pelo rim. E aí, esse hormônio antidiurético que não está sendo produzido, ele faz com que, então,
eu tenho uma tendência a perder mais água, e aí mais água livre pelos rins. Poliúria merece uma aula específica de fisiopatologia, mas a ideia era desse vídeo para vocês terem uma ideia semiológica dos termos semiológicos, que são muito semelhantes e que podem ser confundidos na hora da entrevista clínica. Certo? Um abraço para vocês.